Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui falando sobre a questão da estela de mesa. O que acontece? Muitas pessoas pegam a estela de mesa para falar que ela prova a existência de um rei bíblico, né, que é o rei Onri, e hoje nós vamos ver se realmente essa estela ela fala a respeito disso. Vamos ver se realmente ela prova a existência desse rei Onri. Já gostaria de pedir a você para você deixar o seu like no vídeo, para você nos ajudar. E se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve porque aí você vai ficar por dentro das novidades que são sempre colocadas aí, tá? Bom, a pedra moabita, ou chamada estela de mesa ou de mexa, é a mais importante fonte da mobilidade israelita em região levantina da Transjordânia, onde estão documentados os assentamentos controlados por Israel Norte em Moabe, no período da dinastia Onrida. O documento monumental foi descoberto em Dibã, na Transjordânia, em 1868. A inscrição está em linguagem moabita, considera-se ainda que seja paleo-hebraico israelita. Conta com pelo menos 34 linhas e tem recebido datação de cerca de 835 antes da Era Comum. Nesse documento, consta a celebrativa retomada moabita daqueles territórios no reinado de Jehu, ou seja, são 34 linhas de inscrição comemorativa composta para a dedicação do santuário que o rei Mexa construiu em Quirio. Lembra as conquistas do rei e dedica as vitórias ao deus Kamash, hebraico Kemosh. Então aí nós temos as fotos da estela de mesa, tá? Estou me utilizando de algumas imagens aí, de alguns livros que eu possuo, alguns materiais que eu possuo, tá? Então vocês podem ver aí, as referências bibliográficas estão aí. Aí tem a inscrição aqui em hebraico já moderno, tá? Aí eu marquei, aonde você tá vendo aqui em vermelho, é onde tem o vocábulo Israel, aonde tem o vocábulo Melech, que é rei, né? É justamente em roxo aqui. Aí tem nós temos aqui a expressão de mexa aqui, né? Mexa aqui em cima, né? E nós temos aqui em amarelo o tetragrama. O nome temos Baal Meon, né? Também aqui nessa em azul. Então aqui tá tudo separadinho aqui. Quem adquirir o material vai ter tudo isso aqui. A inscrição conhecida como KAI 181 e descreve como Moabe foi oprimido por Onri, rei de Israel, e seu filho como resultado da ira do deus Remosh ou Kemosh, as vitórias de mesa sobre o filho Onri, sem nome no caso, e os homens de Gate em Astarote, Nebo e Geás, seus projetos de construção, restaurando as fortificações de suas fortalezas e construindo um palácio e reservatórios de água, suas guerras contra Horonaim e uma conclusão agora perdida nas linhas finais, destruída, tá? Então aí, no caso, eu não vou, para você ver, eu tenho a tradução aqui, né? A tradução que vai seguir aqui, ó, que eu coloco: nenhuma edição completa oficial da inscrição moabita permanece. A tradução usada aqui é publicada por James King, 1878, com base nas traduções de Ganel ou Dr. Ginsberg. Os números das linhas adicionados à versão publicada foram removidos, tá? Então aí tem as referências bibliográficas aí certinho. Tem aí no caso, aí começa lá: eu sou Mesa, filho de Quemosh, Gad, rei de Moabe, de Bonita. Meu pai reinou 30 anos sobre Moabe e eu reinei depois de meu pai. E por aí vai. Aí vai falar lá, ó: eu construí este santuário para Quemosh Karkar, um santuário de salvação, pois ele me salvou de todos os agressores e me fez olhar para todos os meus inimigos com desprezo. Onre foi rei de Israel e oprimiu Moabe durante muitos dias. Quemosh ficou zangado com suas agressões. E aí ele vai dando essa explicação aí, né? Vai falando a respeito dessas questões. Vocês podem adquirir o material depois para vocês terem aí esse material e saberem a respeito do que está descrito. Você até consegue aí também na internet algumas traduções e você consegue também. Quanto ao que diz respeito à referencial expressão à sua casa, né? Tem em vista a Beit Onri, nomeadamente Israel, que muitas pessoas têm em vista. Na inscrição ainda existe referência à figura do rei israelita,
Baseado na datação histórica do documento, trata-se da dinastia Honrida, mais precisamente do período do reinado de Jehoram, filho de Ahav, devendo ser colocado um paralelo textual com a narração das ações de Jehu. Nils Pertelenk, 1998, página 44, destaca a similaridade entre as numerosas pessoas, divindades e localidades mencionadas na inscrição moabita em relação à Bíblia hebraica. Estão presentes as divindades supremas, Camash, Moab e Yahvé, né? Lenk comenta a respeito da citação sobre o suposto rei Honre. Olha o que ele vai falar aqui. Ó. O filho de Mexa não faz menção a Rav, que de outra forma era uma figura bem conhecida do período. Provavelmente revela que ele era bastante ignorante das condições no reino de Israel em seus dias. A menção do rei Honre pode, portanto, nessa inscrição não ser evidência sólida da existência de um rei desse nome, mas simplesmente uma referência ao fundador apical do reino de Israel. Rei Honre de Israel pode ser o único rei israelita conhecido por nome por Mexa, simplesmente porque Israel era naqueles dias frequentemente ou normalmente chamado de Casa de Honre. Isso pode ser de alguma importância para a data exata da inscrição de Mexa. Honre na inscrição de Mexa pode ser apenas uma referência ao nome dinástico do Estado de Israel, tá? Não precisa se referir a um rei desse nome. Se assim for, a menção de seu filho pode envolver qualquer rei de Israel até a destruição de Samaria, já que este termo, Casa de Honre, parece ter sido o nome atual do reino também, após a queda da dinastia honrida em si. Nessa conexão, não se deve esquecer que os assírios reconhecem Jehu como se fosse um filho de Honre. Então, o que acontece? Muitas pessoas pegam em si para falar, a estela de mesa, ela prova. Prova nada, gente. Prova nada. A estela de mesa apenas cita e você veja que, conforme os estudiosos, você veja que não prova a existência de rei nenhum. A narração documental hebraica contribui com o registro do estado de vassalagem de Israel sobre Aram Damasek. O documento moabita indica que a expansão desse reino ocorreu na segunda metade do século IX a.C., da Era Comum, com a consequente retomada das terras israelitas na Transjordânia. Jehu subiu ao trono em 851 antes da Era Comum e possivelmente pagou tributo a Shalmaneser III em Bali Hassi no mesmo ano. Após a retirada da Síria, especialmente depois de 829 antes da Era Comum, Hazael começou a invadir Israel. Como resultado, o território israelita a leste do Jordão foi conquistado por Aram Damasco, Moab, e possivelmente também por Amon. A situação de Israel não mudou quando Jehu foi sucedido por Joahaz em 814 antes da Era Comum. Durante o reinado de Joahaz, ou Joás, né? Hazael e seu filho Ben-Hadad continuaram oprimindo Israel. Então, ou seja, não mudou absolutamente nada diferente do que é dito ali na Bíblia, né? Os epígrafes franceses André Lemaitre e Émile Pouec sugeriram em 1994 que uma parte gravemente danificada da linha 31 poderia ter lido Casa de Davi, o que significaria que poderia conter o mais antigo testemunho extrabíblico de Davi. Em 2019, fotos de alta resolução foram tiradas tanto na inscrição em si quanto na compreensão original. A nova pesquisa foi interpretada por um pesquisador como prova da leitura de Lemaitre, enquanto uma equipe diferente de pesquisadores concluiu que o nome do governante continha 3 consoantes e começou com uma aposta que exclui a leitura Casa de Davi e, em conjunto com a cidade de residência do monarca Horonaim, em Moab, torna provável que aquele mencionado seja o rei Balac, o nome também conhecido em Números 22 e 24. Então, ou seja, alguns falam que até tem a designação do nome de Davi, ou seja, já foi descartado com base nos estudos que foram feitos aí. Se trata desse outro rei que é Horonaim, tá? Não se refere a Davi. Thomas L. Thompson, um ex-professor de teologia da Universidade de Copenhague, intimamente associado ao movimento minimalista bíblico, conhecido como a Escola de Copenhague, que afirma que Israel é um conceito problemático. Acredita que a inscrição na estela de Mexa não é histórico, mas uma alegoria. Em 2000 ele escreveu: em vez de um texto histórico, a inscrição de Mexa pertence a uma tradição literária substancial de histórias sobre reis do passado. A frase Honre, rei de Israel, epônimo do patrono das terras altas, Bit Hunri, pertence a um mundo teológico de Nárnia. Então, ou seja, apenas um conto.
As referências bibliográficas estão aí, tá, senhores? Então fiquem para vocês esse videozinho aí para mostrar para vocês que não é só as coisas que eu tenho mostrado aqui no canal, mas muitas outras coisas aí que as pessoas pegam a Bíblia achando que é a verdade absoluta, que são reais, as coisas que são verdade, onde se você for ver pela realidade, é totalmente diferente, não prova absolutamente nada e muito menos é um documento histórico, mas apenas uma citação, como qualquer outra pessoa pode citar, por exemplo, um unicórnio, citar uma fênix, mas isso não significa que tenha existido, né? Agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu desejo um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.